Salve, salve, entusiasta do Brazilian Space, Rui Botelho aqui. E o Duda Falcão. Estamos aqui finalmente, né, gente? Uma pauta que a gente queria tanto fazer, uma pauta que já tem mais de 1 ano e meio que a gente vem trabalhando, né? Para poder fazer, estamos hoje realizando essa pauta, cumprindo com os nossos propósitos, mas também o compromisso com vocês de trazer informações não só do lançamento do veículo coreano aqui do Rambit Nano, que é o motivo do Brazilian Space também estar aqui, mas entendendo que o Brazilian Space a gente fala de espaço e pessoas e o espaço para as pessoas, tá? Para a sociedade. Então não adianta ter desenvolvimento se não houver participação das pessoas, somente as pessoas que estão... E se esse desenvolvimento não trouxer benefícios para a sociedade. Tá certo? Então esse é o nosso fundamental e importância. Exatamente. Então, seguindo essa linha editorial e de objetivo do Brazilian Space, a gente traz para vocês aqui essa live tão aguardada com a senhora Valdir e o senhor Aniceto, ambos representantes aqui da Associação de Quilombolas. Aqui eu vou resumir a Tequila, né? Mas a gente na descrição do vídeo vai ter o nome completinho. A Tequila e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Alcântara, que o senhor Aniceto é o presidente, tá? Então pra gente é uma grande satisfação estar com vocês aqui, um sonho que nós estamos realizando, um objetivo que nós colocamos, certo? Porque desde quando a senhora Valdirene e o senhor também aceitou, não teve a oportunidade de participar, aquele problema que tivemos lá de logística de horários, mas foi isso, a gente sempre quis trazer e abrir o espaço para que vocês trouxessem a visão de vocês sobre todas as questões. E a senhora Valdirene fez isso muito bem na live com a gente. Foi uma live muito boa, muito bem assistida, as pessoas repercutiram muito bem, né? E hoje estamos aqui. E o Brazilian Space convida vocês, lógico, de reverem quem não viu, ir lá no nosso canal e ver a entrevista que ela deu para gente. A gente vai botar o link também na descrição para poder facilitar para vocês, tá bem? Fiquem atentos. Tá. Então, a descrição sobre a Tequila, né, a gente vai fazer um resuminho sobre o sindicato, também vai estar na descrição do vídeo. Vamos deixar lá as informações para vocês, quem não conhece, poder conhecer um pouquinho mais. Mas bem, gente, é uma grande satisfação estar finalmente aqui pessoalmente, né? Por mais que a gente tenha se conhecido online, por telefone, por WhatsApp, né? E aí, quando é que a gente pode e tal, até a gente fechar aquela live, mas não existe nada como conhecer pessoalmente, né? E a tecnologia é boa, mas nada supera a conversa olho no olho, né? De verdade, né? Não no olho pela câmera, né? Então, eu quero passar a palavra para a senhora Valdirene aqui, a Nossa Senhora aqui presente, nós três aqui, para ela dar as palavras iniciais dela e depois o senhor Aniceto, por favor. Afinal, o cavalheirismo também faz parte do Brazilian Space. Bom, gente, é um prazer, como já vocês falaram, Valdirene. Estou hoje como presidente da Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara, a Tequila. E é um grande prazer, lógico, né, estar aqui com vocês depois de quase 2 anos de live, que foi muito boa, uma experiência bem gratificante. E hoje a gente fazer essa conversa aqui dentro do nosso território, dentro do município de Alcântara, e estar aqui para conhecer também o município, conhecer mais um pouco. Se pudéssemos dar uma volta nos nossos quilombos, seria um grande prazer. E é isso, gente, é muito gratificante a vinda de vocês aqui para nós. Eu esperava muito isso, a gente se conhecer pessoalmente, ver mesmo que a câmera mostra uma coisa e a gente olhando, a gente... O Duda é mais feio ainda, né, pessoalmente? Não sei. Mas é isso. Seu Aniceto, por favor. Seu Aniceto. Não, acho que tá bem. Para nós é uma gratificação imensa, né? Ter alguém que ajude a divulgar essa nossa preocupação que a gente teve sempre aqui em Alcântara, né? De ter esse território, né? Esse território, quando saiu, né? O laudo antropológico do Alfredo definiu a questão territorial de Alcântara, né?
e a gente ter, Duda, aqui em Alcântara, esse acordo com o CLA. Então, para nós, ter vocês aqui, né, dentro dessa entidade, desse sindicato, que tem mais de 50 anos de luta aqui em Alcântara, né? É uma vida. É um prazer enorme Prazer é todo nosso. ter vocês como parceiro na divulgação do que é essa ação e do que é esse entendimento territorial aqui em Alcântara, né? Para nós, a gente Até para esclarecer para a sociedade brasileira, assim, a trazer a visão de vocês. É o mais importante. Que é o mais importante, porque vocês que foram afetados com toda essa história. Então, para nós, né, a gente fica feliz, fica contente de ter vocês como parceiro para divulgar, porque hoje ainda não temos, né, em mão o título, mas a gente já tem um ponto positivo a nosso favor, porque o próprio CLA, aeronáuticos, militares, entenderam, né, e eles já têm também a questão deles definida, o que eu até diria assim, né, o território deles, né, a área militar definida. Há uma consciência comum de que a coisa, vamos dizer assim, de um consenso sobre a situação, em definitivo. E eu até diria assim, de uma convivência a partir de agora entre comunidade e centro de lançamento, né? Que até então existia vamos dizer assim, uma desconfiança mútua, não existia um entendimento e que agora a gente está encaminhando para algo novo, né? Está encaminhando. Na verdade, não existia de ambas as partes a confiança. A questão da confiança. Entre um e eu não outro. diria nem confiança. A gente estava eternamente inseguro pela questão jurídica. Aquela insegurança jurídica não tinha. Hoje não. Hoje a gente tem a certeza, esperamos que seja a certeza da parte do Estado brasileiro, do governo, que nós vamos ter essa segurança jurídica de ter o nosso território, ter a nossa escritura em mão, nosso título em mãos, como também o centro de lançamento tem esse mesmo pensamento, que eles tenham certeza que agora ninguém mais vai mexer com eles, como nós também dissemos. Não mexe com nós não mexe com vocês. Cada um toca cada um segue o seu caminho agora, com a certeza que não vai mais haver relocação, eles não vêm mais para cima da gente, então a gente está vivendo nesse momento em paz. Posso usar um pouco essa palavra, um pouquinho de paz, porque está andando na certeza de ter ambos os títulos, ele o deles e nós o nosso. Perfeito. E você vê como a vida é uma coisa bela, né? Há um tempo atrás, a gente conversando com a senhora Valdirene lá na live, a coisa ainda muito incerta, né? A gente apreensivo sobre a situação, né? E você vê que num curto período as coisas já tiveram reviravolta e está encaminhando para uma direção melhor do que o que estava antes. E principalmente melhor para vocês, que sempre a gente falou aqui no Brasil Space, a parte mais fraca desta relação, certo? Só que é bom, Rui, a gente registrar uma coisa muito importante. Nós estamos tratando do título, mas nós estamos tratando do título parcial. Nós não estamos tratando do título total do território. Nós temos uma média aí de 50 e poucos hectares que já está na mão do governo, que já é do Estado brasileiro, da União, e que eles vão estar passando para a gente. Sim. Mas nós temos 25 mil hectares que está ainda em processo, que não está definido ainda. Então essa parte dos 25, o governo precisa finalizar o processo todinho. Mas aí já não é mais com a Força Aérea. Já não é mais com a Força Aérea, é só com o Estado. Perfeito. Mas é importante a gente registrar. E só para registrar aqui para a senhora, pessoal, a gente vai colocar aí nas imagens, em alguns trechos, o mapa que Dona Valdirene e o senhor Aniceto apresentaram para a gente aqui antes
vão ter fotos da gente olhando o mapa, eles explicaram pra gente onde estão as comunidades. A gente chegou agora em Alcântara e a gente está conhecendo. Então a gente assim, a gente entende em linhas gerais as localidades de um modo geral, mas as particularidades eles foram explicando pra gente. Então fiquem acompanhando aí, então vocês vão ver durante o vídeo uns flashzinhos do mapa do que a senhora Valdirene está colocando. Então o importante é, com a Força Aérea, a coisa já está bem mais estabelecida, mais tranquila. Sim. Agora falta outra parte do território que ainda está sendo trabalhado. Agora, o grande desafio das comunidades é que essa parte a primeira parte do título, que é essa parte verde escura toda, né? Sim. Que tem lá, que vai de Mamuna até Otiwa. Otiwa é a última comunidade que está lá na ponta, né? Sim, já lá no sul. Mais embaixo. Está lá perto já do território de Itamaratiba. Essa grande parte, o grande desafio é nós de comunidade, cada comunidade, entender o gerenciamento desse território, porque cada um sabe a sua parte. Aí eu vou dizer um exemplo, Mamuna sabe onde é a área dela. Onde começa e onde finaliza. Aí lá, Peroba sabe como é que Peroba vai se organizar e gerenciar aquela área que é delas. Mas o título é da Atequila. Sim, o título mas a permanência na área é de quem é da comunidade. A gestão territorial. Aí é muito bom que a comunidade entenda. Nós da comunidade temos que entender o que é o título, que eu não posso vender, porque daqui a 100 anos o título está aqui, e o gerenciamento daquela área, que é da comunidade. É a comunidade que vai gerenciar, é a comunidade que vai dizer como é que é usado, como é que é trabalhado. A gente tem que falar, como é que é, passar isso para a comunidade. Para a comunidade. Então a comunidade tem que ter esse entendimento. Como é que eu gerencio a briga de vizinho? A gente é a comunidade. Sim. Quem vai? Como ninguém é dono da terra, assim, no estrito senso falando, né? Sim. A propriedade é coletiva, mas as pessoas estão ocupando espaço e explorando espaço. Como é que vai se dar essas relações, né? E aí a gente tem esse entendimento que, assim, a gente tem trabalhado muito isso dentro das comunidades. Nós, quem tiver na direção da associação, isso a gente tem debatido. Não vai sair daqui. Eu, Valdirene, moro no Quilombo São Maurício. Eu saí para mim ir como eu diria assim, e dizer lá em Mamuna como eles têm que sobreviver, onde eles vão fazer a casa de farinha, onde eles vão fazer a escola, onde é o posto de saúde, aonde é o campo de futebol. Se precisa abrir um estado ou não. A comunidade. É a comunidade. Isso a gente tem que trabalhar. A comunidade tem que ter esse entendimento. Perfeito. Por quê? Porque daqui a 50 anos, o título é de quem? Da Atequila. Mas quem está na direção da Atequila daqui a 50 anos? Quem sabe? Mas tem um sabe? também, né, Nisso? A gente tem discutido e tem orientado eles. Cuidado com quem vocês vão trazer para dentro da comunidade de vocês. Sim. Isso é um ponto que nós temos debatido. Sim. Porque as pessoas chegam tão mansinho dentro da comunidade, ofertando alguma coisa, e daqui a pouco ele toma um espaço e começa a cercar, como no nosso linguajar aqui, encurralar as pessoas, sem deixar espaço para as pessoas ir e vir fazer suas roças, porque o território Alcântara é um município onde nós trabalhamos a agricultura familiar, é um território agrícola e pesqueiro. E todo mundo usufrui de tudo isso junto. Por exemplo, eu saio da minha comunidade, eu venho pescar em Mamuna, em Brito, em Canelatio, em Ponta de Areia. A gente pega, porque tem essa. Mas, quando nós temos conversado também, outro ponto bem interessante, as questões digamos, as matas ciliares.
Nós temos muitas matas ciliares aqui, a Jussara, o Buriti, A senhora o explicou pra Bapuri, gente o Babaçu, diversas. Porque a região, se olharem o mapa lá, vocês vão ver que Alcântara é um território enorme, mas quando você olha a geografia, ela tem muitos igarapés e sub-igarapés menorzinhos ali dentro do município, e que tem que ser respeitada aquela mata. Quando você olha, é enorme, mas as obrigações de preservar aquelas matas ciliares ocupam uma área muito grande por causa dessa permeabilidade, né, que os igarapés têm pelo terreno. E o que a senhora está falando é exatamente isso que a senhora explicou para a gente ali no mapa. Né? E outra coisa também, muito o Apicum. Apicum e Manguezal dentro do município de Alcântara. Muito grande. Agora tem um porém também, que é um grande desafio que eu tenho colocado, que nós das comunidades temos que ter cuidado. Hoje se discute a questão do turismo comunitário. De base comunitária. E o turismo comunitário, quando a gente fala do turismo, a gente pega o litoral de Alcântara, que vai de Mamuna que está lá no mapa, que é a primeira comunidade saindo do CLA. Da área do centro. Da área do centro limpa. E do litoral que o centro tem. É, exatamente. E que vai até Ponta de Areia e sobe aí, né? No litoral. E dá a volta, aí vem para São João. São João, que está lá na ponta. Está do outro lado. Que do outro lado é Guimarães, do outro lado é Guimarães. Nós temos Araoca do outro lado, que é uma praia muito falada aqui no estado do Maranhão, no litoral, que é Guimarães. E esse litoral alcantarense, que é a nossa praia, se a gente não tiver cuidado, quando pensa que não, ela está super tomada. Em nome, mas é para desenvolver o turismo, e lá vem, e aí, esse é o cuidado das comunidades. Não pode ser o turismo a qualquer custo. Aí... Isso a gente tem discutido muito, inclusive. Porque se a comunidade... E aí, se a gente olha o mapa, aí nós temos nesse litoral quem? Mamuna, Baracatativa, Brito, Tapera, Canelativa, Vista Alegre, Ponta da Areia e vai até Cerro de Porto. É só perceber o mapa verde no litoral que essas comunidades. E se essas comunidades não tiver cuidado, quando pensa que não, chega um padrinho, um afilhado e está com um empreendimento ali, falando em desenvolvimento, mas que desenvolver. Quem é? Vocês têm um trabalho muito grande a desenvolver. Eu estou pensando aqui em diversos aspectos do que vocês estão colocando, né? Desafios em termos de organização dessa gestão. Me veio aqui um exemplo de algo do tipo de subprefeituras, talvez, né? Para ter, vamos dizer assim, uma ligação com o ente público, não que o ente público que vai dizer, mas ter uma subprefeitura lá no local em que essas pessoas decidam o que vai ter no local e façam essa interlocução com o governo municipal para poder desenvolver essas atividades. Outra coisa que eu pensei, desculpe, só para aqui, foi a questão que vocês precisam muito de apoio de estudos econômicos, de projetos, de planos diretores de ocupação para essas regiões, pensando na questão do uso coletivo das áreas, para a questão da agricultura e outras atividades extrativistas, pesca, os marisqueiros, etc., mas também é um plano diretor que permita dizer, essas regiões aqui são áreas que a gente pode, vamos dizer assim, explorar economicamente, ter uma ocupação tal, não pode ter mais do que tais coisas aqui, para poder você garantir que não aconteça aquela superlotação como aconteceu. Eu falei com vocês aqui o exemplo aqui na Baía da Ilha de Itaparica, que a gente perdeu os manguezais lá. Eu vim aqui ao Alcântara, me identifiquei muito com o meu passado, onde eu ia pescar, né? Pescar para consumir, não era pescar para vender. Eu ia lá para... Minha família é uma família pobre, eu vim de uma família classe média, meu pai professor, minha mãe professora, então assim, não faltavam as coisas, mas eu gostava de pescar e de mariscar, eu gostava de pegar a comida que eu ia fazer para mim.
E hoje em dia, meu filho não viu isso mais, porque destruíram tudo lá, essa exploração, viu, Duda? E vai continuar, né, Rui? Então, assim, o que vocês estão colocando aqui me toca muito. Isso que vocês colocaram ali é importantíssimo, porque vocês têm a posse e as comunidades têm que se autorregulamentar, gerenciar, se desenvolver. Mas isso não pode dizer o seguinte, o ente público não pode dizer o seguinte, ó, a comunidade, a associação tem a posse coletiva, todas as comunidades fazem parte da associação, ok, as associações, as comunidades têm autonomia e devem ter autonomia para se gerenciar e se promover o desenvolvimento local de cada comunidade, eles sabem a realidade que eles têm e o que precisa melhorar, o que precisa evoluir, certo? Que precisa manter, né? Mas isso não pode o ente público achar que, já que ele se autorregula, não tem nada a ver com isso, eu estou fora. Não, sim. E assim, o que a gente sempre tem feito? A gente tem orientado as comunidades, inclusive, não só do litoral, porque o território, ele tem a parte litoral, tem um centrão, porque nós dividimos o território na região norte e região sul. Eu moro na região sul. O que está sendo agora entregue o título é na região norte, como a gente chama aqui. Mas na região norte é a região que tem o maior número de litoral, como já foi citado, e nós temos muitos igarapés entre linhas, dentro do território como um todo. O que é que nós estamos chamando a atenção para quem mora, inclusive, na região do litoral? Que as comunidades usufruam daquilo e que a gente comece a trabalhar o turismo de base comunitária. E aí elas estão acatando muito bem sobre isso. Então eu disse, olha, a hora que vocês começarem a explorar isso, vocês vão inibir pessoas de fora vir para cá. A gente tem que ver isso. Uma outra forma, assim, uma forma de gestão do território, que o território ele é distribuído entre 9 polos, com um determinado número de comunidades em torno. Cada polo desse tem 4 coordenadores. Isso só na gestão da associação. Eu não estou colocando nem aqui o sindicato, porque o sindicato, como abrange o município todinho, é diferente. Mas tem suas delegacias sindicais com seus, lá em cada com sua área de atuação. Com sua área de atuação. A tequila, ela é diferente em parte, porque ela é só uma parte do município, mas a gente teve esse cuidado desde 2007, quando nós criamos a associação, que começamos a discutir a associação para que recebesse o título, a gente já começou a trabalhar a parte da gestão. Como seria isto? Como seria mais fácil para a gente trabalhar a gestão? Porque uma coisa é eu estar na direção, um número de 4 pessoas na direção, e para dar conta de um município, de um território imenso. Que é a grande falha do poder público, que é concentrar o comando num local, só que a sede. Só que a sede é uma parte do território. Então a senhora está certa quando cada comunidade, cada núcleo, tendo um processo de gestão e de planejamento próprio, né, que eles possam, com mais propriedade, analisar aquilo que eu falei, as necessidades, as carências das necessidades, ou as coisas que estão boas, que devem ser mantidas, e o futuro, o que é que se espera para desenvolver aquela comunidade, desenvolver a economia, trazer benefícios para aquela comunidade. Fica mais fácil para tudo. Sim, fica com mais certeza. fácil. Eu dei um exemplo aqui de subprefeitura que me veio na mente, certo? Porque se no regimento municipal se conseguir, através dos vereadores, se criar uma estrutura de subprefeituras ou algo equivalente, regionais, e tentando se basear nessa divisão que você já tem, eu acho que consegue manter essa autonomia, mas sem estar desvinculado da estrutura política do município, que recebe as verbas governamentais, que tem que ser aplicadas também para essas comunidades. Que né? Para essas comunidades. E para todo o município. E também, inclusive, essa distribuição também prevê a discussão do orçamento municipal, né? De modo mais, vamos dizer assim, equitativo, né? Atendendo às necessidades. O dinheiro não dá para atender tudo, mas colocando prioridades e a partir daí se discutindo aonde aplicar esses recursos também. Agora, tem outra coisa também que eu acho que é importante a partir de agora,
o CLA aqui em Alcântara entender que ele está no município de Alcântara e lutar para o desenvolvimento também das comunidades quilombolas de Alcântara, aonde ele veio morar, aonde ele veio habitar e aonde ele veio trabalhar. E participar da vida social. Participar mesmo da vida do município. Eu até digo assim, popularizar o centro dentro das comunidades e levar, ou melhor, ajudar com que o município tenha política pública para as comunidades. E uma das coisas... mas não é... Pode ser. Mas não é papel nosso levar política pública. Não, mas na medida que eu estou aqui e eu olho o desenvolvimento, como é que está a comunidade, como é que é a comunidade sofrida hoje? Qual é a região mais... Tu está entendendo? Então, como é que eu posso, junto ao governo federal, ter que o município tenha mais... O que eu acho é que a Força Aérea e o centro podem... Uma opinião aqui. Não, concordo. Você está entendendo? Entendo perfeitamente. Mas o que eu acho, assim, que a Força Aérea poderia contribuir, de certo modo, naquilo... É como é feito em Coru. Não, eu sei. Mas o que eu acho que eles podem contribuir, de certo modo, é ajudando naquilo que é comum e que pode deles, do que for da necessidade também deles e que seja comum com vocês. Por exemplo, melhoria da infraestrutura de estradas, melhoria da questão do acesso a Alcântara, questão do Porto do Jacaré, a questão aí, não sei, também de talvez até levar a comunidade para assistir os lançamentos. Eu ia falar sobre isso. Trazer as pessoas para assistirem. No mundo todo a gente vê os lançamentos, né? Tá lá um monte de gente torcendo, parece jogo de futebol, pessoal torcendo, o foguete vai subir, por que não ter isso aqui, né? Também. E promover a integração maior, né? Esse último foguete que foi lançado, que está mais de ano, acho que já está mais de ano, né? Vai fazer 2 anos, porque foi 28 de março, se não me falha a memória, de 2024. O coreano, o coreano, isso. Então, se eles fizessem isso, no mínimo isso, juntassem as comunidades para ver aquilo, convidasse uma vez por ano a comunidade para ir lá. Gente, comunidade do quilombo tal. Eu quero mostrar você como é que funciona. Desculpe, só finalizando. Eu tive a oportunidade de entrar no centro de lançamento, lá dentro, no grupo, no GT, no grupo que estava discutindo o processo em 2024. Se não fosse isso, talvez eu morreria. Nunca teria entrado mais. Por que não a gente começar a viver isso? Tirando mais essa integração com a sociedade. Sim, isso. Aí ele já estava dando um grande passo para a gente também. E aí eles iam dividir, aí eles vão estar dividindo conosco a vida como funciona lá dentro. Claro. Quem sabe a gente muda de opinião. Porque até então nós não vamos mudar a nossa opinião com respeito ao centro de lançamento, se nós não temos acesso a ele em nada. Nenhuma festa cívica, a comunidade de Alcântara não participa. Aí fica difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Daqui de Alcântara, quando é lançado o foguete, tem algum ponto na costa que vocês podem observar esse lançamento? Tem. Pois, e é privilegiado? Hein? É privilegiado? Não. É disputado. É disputado. Pelos arames. Muito bem. Porque... Onde é esse local? Eu acho que o local melhor é Mamuna. Muito bem. Será que a FAB, né, seria uma forma de criar essa interação, não poderia criar um espaço para a sociedade, para eles, né, para que eles possam se posicionar e assistir o lançamento num local que seja seguro? É uma forma, né, porque não pode levar toda a comunidade para dentro do centro, não tem como. Né? Tudo que eu acho que poderia acontecer, o que eu acho que no primeiro momento seria, evidentemente, esse primeiro voo, para eles uma experiência que eles nunca tiveram antes, né? Sim. Então, assim, por diversos motivos. Sim. Então, assim, mas eu penso que
O que deveria acontecer é a Força Aérea estabelecer um protocolo para poder permitir esse acesso. Não dá para levar todo mundo, certo? Não dá para levar todo mundo, tá? Por diversas questões, inclusive até de transporte. Né? Mas o que eu penso é que a Força Aérea poderia criar uma espécie de um deck, uma arquibancada, uma área que as pessoas ficassem sentadas e que tivesse uma infraestrutura, banheiros, etc. Mas que ela dissesse, ó, a cada lançamento a gente vai fornecer 100 passes para acesso e vocês dividem com as comunidades, distribuem aí. Eu acho que seria algo que poderia se fazer, né, num primeiro momento, para já quebrar esse gelo e já fazer com que as pessoas vivam aquilo ali, entendam aquilo ali. Aquilo que a gente não conhece, a gente teme, a gente repudia, a gente não cria vínculo, não cria laço. Então, eu acho que isso daí seria algo importante. Mas, dando seguimento aqui... Não, mas eu queria, pronto, por favor. Eu queria uma questão. O meu pensamento é um pouquinho mais além. Duda é ele é o feio. Eu sou ruim. Eu sou ruim. É um pouquinho mais além. É o inverso, mas tudo bem. Mas tudo está dentro do que é preciso. Mas eu penso mais. Um exemplo. Hoje aqui em Alcântara a gente tem o Instituto Federal, né, que está aqui. Tem uma contribuição muito grande na questão da formação dos meninos, né, tá aqui. Nós estamos agora recebendo o IEMA, que também já é um passo muito grande. Já tem um polo da UEMA também. Já tem um polo da UEMA, que também é um passo. Mas eu vou por esse lado, na questão da formação, da educação. Quando eu falo, tu fala da Força Aérea, né? Eu falo do CLA, porque o CLA é o Centro de Lançamento de Alcântara, popularizado aqui para nós, né? Mas a Força Aérea, eu falo mais assim, como é que a gente pode melhorar a educação desses meninos, desse jovem, para daqui, sabe, no futuro, há 20 anos, há 30 anos, a gente ter um comando daqui de Alcântara, a gente ter gente formada lá dentro. Eu vou mais, porque a gente está aqui em Alcântara. Senão, a gente já passou 40 anos, não tem ninguém lá dentro. Mas daqui a 50 anos, o meu neto, o meu bisneto, ou o vizinho, esteja lá dentro. Né? Eu vou uma coisa mais, sabe? Mas assim, eu entendo o posicionamento do senhor. É que com a Constituição de 88, né, o serviço público, o serviço militar, ele é obrigatório para os homens, né, agora é opcional para as mulheres. Mas assim, para entrar nas Forças Armadas precisa fazer um concurso nacional. Sim. O que eu acho é que a Força Aérea poderia ajudar o quê? Criar uma escola preparatória para os jovens daqui, para se prepararem para o concurso da Força Aérea. Aí eu acho que eles poderiam ajudar. Mas aí tu tá chegando aonde eu quero chegar. Eles têm aqui uma escolinha chamada Escolinha da Estrela. Caminho da Estrela. Não é? Tem uma escolinha aqui que está há muito tempo, a Caminho da Estrela, ainda não chegamos. Vamos chegar, mas essa escolinha, ela precisa, eu acho que ter mais, não sei o quê. Eu estou chutando ideia e precisando que ele me ajude. Porque, olha lá, eu vi uma senhora dizer que a escolinha é disputada na hora de matrícula para a escolinha. Eu consegui entender que lá tem um currículo, é currículo escolar? Não sei como é que é. Não, disciplina escolar, bem mais, porque o menino que vai para a escolinha, ele sai bem melhor do que na escola municipal. Sim. Então, se o município consegue trazer a disciplina, as regras, eu estou chutando ideia porque eu não sou da área, né? Não, tudo bem. Para o município, para que o município tivesse... Eu entendo o senhor, eu acho que um caminho que poderia se buscar, que eu acho que assim, a gente tem que entender, a Força Aérea não é Ministério da Educação. Então assim, a iniciativa da escola,
eu não entendo muito bem como é, mas eu sei que eles mantêm, apoiam lá a estrutura. Eu não sei se eles dão espaço e a prefeitura bota os professores. Eu estou imaginando que é algo assim. Mas assim, uma solução que eu acho e que me perdoe, porque às vezes é polêmico, né? Eu acho que quando as pessoas começam a discutir algumas coisas assim, levam para o lado político e ideológico, e eu não quero entrar nessa seara porque o Brasil especialmente não trata disso. Mas o que eu penso é talvez se pensar em algo que vem dando certo em alguns locais, que seria, de repente, uma escola cívico-militar vinculada à Força Aérea, que aí os próprios militares poderiam se tornar professores, os militares da reserva, ocupar alguns lugares lá e trazer essa bagagem, essa experiência também para contribuir. Isso funciona em alguns lugares. Eu não sei se com o município poderia ser, ou se teria que ser com o Estado. Lá em Salvador, as escolas cívico-militares, elas são parcerias da Polícia Militar com o Estado da Bahia, ou o Colégio Militar de Salvador é governo do Estado com o Exército. São as experiências que eu tenho, que são escolas que são uma outra forma. Aí o pessoal vai militarizar essas crianças. Não, eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que assim, tudo depende, porque a criança, de repente, um jovem, eu quero ser militar, eu quero entrar na escola militar, que eu já aprendo ali muita coisa, vou ter uma educação boa e no futuro eu vou fazer concurso, vou ser militar de carreira. De repente pode ser o sonho do jovem, como o sonho dele pode ser ir para o IEMA para se tornar pesquisador, biólogo. Então assim, eu acho que seria uma opção a mais que poderia seguir na linha do que o senhor está falando. Mas só para concluir o meu pensamento, já imaginou daqui a 10, 15 anos ter 20 quilombolas de Alcântara disputando o concurso militar? Eu acho ótimo. Só que nós temos um grande problema. Na escola Caminho da Estrela não existe nenhuma criança da zona rural de dentro do território. Todos são daqui da sede. Mas se o município de Alcântara, ele que, vamos dizer assim, faz a gestão administrativa e pedagógica, teria que ver aí com o limite, o que vamos dizer assim, da alçada da Força Aérea, o que é do município. Se a gestão administrativa e pedagógica for do município, aí tem que conversar com o município, a Secretaria de Educação, para poder o quê? Vagas para sede, proporcionais vagas para a zona rural. Então acho que tem que ser um diálogo aí. Eu estou falando de algo que eu não conheço, mas eu sou professor também, né? Sou professor universitário, não de ensino básico fundamental, mas eu, como eu entendo, meus pais foram professores e eu sou professor universitário, eu entendo essas nuances da questão. De repente a gestão administrativa é da Força Aérea, a gestão pedagógica é do município. Então tem que entender bem como é esse arranjo para poder, a partir daí, fazer esse pleito. Mas concordo com o senhor que é importante que o jovem, a criança, que não é do município, da sede, também tenha vagas na escola. Isso a gente discutiu muito durante todo o grupo de trabalho, que nós ficamos frente a frente com os militares. Foi colocado isso várias vezes e o que sempre eles repetiam a mesma coisa. Não, mas tem escola que está sendo beneficiada, já tem este benefício. Sim. Mas este benefício não vai ter. Não está chegando. Precisa ser rediscutida a forma desse benefício. Eu acho que é válido também. Isso é válido. Perfeito. Isso é perfeito. Mas agora, essa questão das escolas militares que o professor citou. Que é uma outra possibilidade? É uma outra possibilidade. Tem dado resultado. Então, por que não repetir aqui? De repente, mais uma opção. Então, eu acho que todas essas opções estão aí. Eu acho que não seria nada de absurdo se pensar em algo assim. Eu acho que, de repente, a Força Aérea pensar em criar, até pegar os militares de carreira que estão na base, de repente, alguns voluntários, e promover curso de preparatório para as escolas de sargento, escola de oficiais da Força Aérea, para o jovem de Alcântara. Tem que abordar, viu? É a questão da como que eu posso dizer? Eles deveriam ter, como ocorre lá em Couru, né, como ocorre em Couru, a comunidade lá em Couru, né, na Guiana Francesa, onde tem um outro centro de lançamento, né, eles recebem
uma taxa, né? Você Mas eu acho, Lula, que isso é uma discussão mais para frente, por quê? Como comercial, Sim. a gente já discutiu isso. Sim. Esses royalties. Não, mas essa ideia tem que chegar a eles. Isso, não, mas esses royalties só vão acontecer efetivamente quando tiver uma cadência de lançamento maior. Mas assim, o que eu tinha falado com o Duda, a gente falou no programa com a senhora, e a gente falou em outros programas, o que a gente pensa aí. Precisa se criar um fundo municipal que o recurso que seja oriundo daqui, que seja 0,05%, mas que venha para esse fundo municipal, esse fundo seja gerido, tenha um conselho de administração desse fundo, que não fique só na mão do prefeito, mas que tenha representante da prefeitura, do legislativo, das comunidades, da Força Aérea. Para quê? Para esse fundo ser exclusivamente aplicado no município de Alcântara. Que não existe essas coisas. Exatamente. Não Isso tem. existe. De acordo com as comunidades, de acordo com as Não, a discussão comunidades, geral, para a sede, para as comunidades, do mesmo modo que a gente estava com apoio aqui o orçamento municipal. Mas esse fundo ser utilizado exclusivamente Porque aqui. se houver realmente um crescimento, uma cadência maior de lançamento, esse 0,05% é muito dinheiro. Vai entrar algum dinheiro. Vai. E como a avó dizia, né? Para mim, meu neto, dinheiro que entra não é dinheiro que sai. Se você está recebendo R$5 aqui, guarde. Porque esse R$5 com mais 5, com mais 5, com mais 5, no final você já está com R$50 aí. Então, meu avô falava muito isso. Então, qualquer recurso que venha a mais vai beneficiar. Nós temos aqui dentro do território 2 empreendimentos grandes, que é o centro de lançamento dentro desse território e a entrada e saída do ferryboat, que ali é uma mina de dinheiro que é do estado do Maranhão. Exatamente. E que também, eu não sei o que é feito ali, que não sobra nada para as comunidades, a não ser quando os caras saem. Eu não quero fazer muita crítica não, mas eu digo para vocês, eu achava que os nossas balsas de Salvador eram velhas, daqui são mais. Me perdoe, eu não quero criar polêmica, mas eu fiquei impressionado. Eu já fiquei à deriva várias vezes, eu não tenho que bater palma para aquilo, porque isso aí é orgulhoso. já aconteceu de empurrar de lado. Precisa, isso é o mínimo que o governo do estado do Maranhão deveria já ter feito, é botar bons ferryboats para facilitar essa travessia. Mas é um monte de A senhora ferryboat. disse bem, ferryboats, porque o que vocês têm é balsa. Porque ferryboat você sai, entra para um lado e sai pelo outro. Sim. São duas formas. Lá o nosso são assim. Nossa, são assim, né? E aqui não tem nem Quase não estão mostrando e lá, assim, uma coisa que eu fiquei assim, olhando aqui, dizendo, poxa, as pessoas têm que sair andando para aquela área que está toda molhada da maré que desceu, levando bolsa, a gente com a mochila, com a mala de rodinha, pegando aquela maresia, aquela água molhada, questão de segurança, porque está andando no mesmo lugar que o carro anda. Lá em Salvador, as nossas balsas são antigas, os ferryboats lá são bem antigos, dão problema também. O motor quebrar no meio da travessia e ter que ir um rebocador para levar. Já teve situação de colisão, já teve de tudo lá. Mas assim, as pessoas não entram pelo mesmo lugar do isso. Existe uma passarela lateral que já deixa as pessoas na altura do deck lá onde ficam as cadeiras. Né? Mas assim, vai falar, desculpa aí. E ainda se tratando de como é aquelas cadeiras horrorosas pra gente. Aí tá igual. A de vocês já seria até mais confortável do que a de lá. Mas assim, viu, Duda? A questão aqui em Alcântara. Lá em Salvador a gente termina a travessia, desculpe, tá com um bumbum dormente, cadeira dura, velha. As comunidades, na questão da territorial, é porque elas já vivem há muito tempo com a questão coletiva. Sim. Porque Alcântara é como diz o nosso querido professor Alfredo, antropólogo, que Alcântara é um município onde os donos de engenho da época da escravatura foram embora e deixaram a propriedade enquanto terra para quem
milicia. Sim. E ficou aqui. Ficou os herdeiros. Alcântara é certidão de herdeiro. É muita certidão, mas certidão de herdeiro. Tem certidão aí que tem mais de 200 anos. Que já tem mais de 100 anos que o dono daquela certidão, que é cartorial, já morreu. E aí, como é que dividia a comunidade? A certidão era daquela família, mas o uso aqui do território é coletivo. Todo mundo tem, O herdeiro, junta o herdeiro que é boletim. falado, vamos explicar, É. assim, o herdeiro, porque o cara foi embora, o senhor de engenho foi embora, tinha uma escrava, botou a terra no nome dela. Pronto, e ela ficou com... E ela ficou. Então, É assim que é usado isso. Quando não, terra de santo, santíssimo. Nós temos muita terra de santo, santíssimo. Sim. Terra de pobreza. Porque tem muito aqui dentro. Na verdade, o senhor engenho foi embora e botou uma pessoa com um teto de ferro para ficar. que ficou, ele doou a terra, foi embora. E aqui tem muita terra que é de herdeiro, de família, que eles ficaram lá de herdeiro, por quê? Porque era da minha tataravó, escanchavó, e ficou, e eu tenho a certidão, tá aqui o documento, então eu tô aqui. Mas a certidão ainda era deles ainda. E por falar em propriedade, assim, que é uma coisa que a gente conversou aqui antes, que eu queria tocar nesse assunto. Vocês já falaram que a propriedade é coletiva. Nenhum dos membros das comunidades tem o direito de pegar um pedaço de terra ali e vender para ninguém. Muito bem. Vocês já colocaram aqui para a gente, tranquilamente, que vocês estão preocupados com a gestão e do desenvolvimento da exploração no sentido positivo, que seja que a comunidade possa promover a exploração econômica de diversas maneiras, turismo, agricultura, pesca, né? Mas que não venham explorar a comunidade. Com a Força Aérea aí, bem ou mal durante esses anos, existiam algumas tentativas de grilagem, de ocupação de espaços em áreas de comunidades que até um certo momento não haviam sido removidas, mas que estavam em áreas que a Força Aérea tinha pretensão ainda de explorar economicamente. E isso aconteceu. Mesmo sendo terreno de marinha, mesmo estando dentro de uma área teoricamente militar. Como é que vocês estão pensando em lidar com futura e assim, potencial, que eu espero que não aconteça, mas a gente espera o melhor e tem que se preparar para o pior, né? Como é que vocês pensam essa questão de situações futuras com grilagem de terra e com essa questão da especulação imobiliária que pode acontecer do seguinte, que é aquela questão, a Força Aérea já está com a área dela definida, menor do que o que teoricamente seria, mas já está, né? Dentro de uma área que hoje não tem mais comunidades. Hoje dentro da área da Força Aérea atual não tem mais nenhuma comunidade, só entra ali quem é militar ou convidado pelos militares. Antes tinham áreas que ainda tinham comunidades, que a Força Aérea tinha que permitir o acesso, e chegava gente de mansinho, como a senhora falou, se instalava ali, fazia o que queria fazer loteamento, queria fazer pousada, hotel, aproveitando dessa situação de indefinição. Como é que vocês estão pensando em lidar com isso? Tá. Existe uma grande preocupação nossa na questão do gerenciamento e a especulação de quem vem para explorar a comunidade. Aquele que chega de mansinho, como foi colocado ainda agora, né? Isso. E quando pensa que não, está com um grande empreendimento e já está tirando o vizinho daqui que ele não quer mais perto dele. Mas, ou criando aqueles condomínios de luxo, Alphaville, que só vai Barão. Aqui a gente sempre procurou o apoio, tanto de todo mundo, e esse apoio aqui, mais para nós, é fundamental, mas a gente acredita que a gente mantém e confia nesse apoio, que é o quê? O Ministério Público Federal, que sempre apoiou a gente, a DPU,
a Defensoria Pública Federal, Da União. a gente confia nessa parceria de apoio. Deu para entender? E o bom senso das próprias comunidades. Porque das ninguém vai comunidades. entrar se as próprias comunidades não permitirem. E é isso que a gente tem feito direto. Agora, Usar o a gente também, por outro lado, aqui, acredita que as comunidades vão ter esse entendimento para que a gente não precise amanhã do Ministério Público Federal. Vocês têm tentado conversar, passar essa visão de vocês para essas comunidades? A gente tem colocado. Tem sido a recepção. Vai. Bom. Ela é flutuante. Flutuante. Ela é flutuante. Porque todo mundo quer os benefícios, mas assumir a responsabilidade de cuidar dele, a pessoa não quer, né? Tem aqueles que acham que o caminho é esse, mas tem aqueles que dizem, não, rapaz, o caminho é avesso. Então, flutuante, né, nesse sentido de... É assim, dentro desse território, hoje, nos dias atuais, nós temos a área que está sendo trabalhada pelo INCRA, feito o levantamento. Nós temos alguns donos de terra que estão lá dentro, eles não querem sair. Há um problema para isso, então eles não querem sair. E com essa discussão toda, o que é que eles estão tentando fazer? Iludindo as pessoas, passando uma mentira, dizendo que a partir do momento que a tequila, o título passar por nome da tequila e ser coletivo, as pessoas vão deixar de vender as suas casas. Então, uma vez não vendendo, não pode estar comprando, lógico, eles têm passado isso. Só que eles não estão, de fato, mentindo, não. Por quê? Porque eles sabem que uma vez que o título vem por nome da organização e que é um título coletivo, que lá no decreto 4887 diz claramente que não pode vender, não pode penhorar, não pode, tem uma série de regras dentro do decreto que determina isso. Sim. Então, esse povo, essa galerinha aí do bem, estão passando essa má impressão. Se tu quer ir embora, tu não pode vender tua casa. Só que ele tem que entender que uma coisa é a casa dele e é o que a gente sempre tem colocado. Bom, tu quer ir embora. Qual é a tua intenção do ir embora da comunidade? Tu tá te dando bem para onde tu vai? Tu não vai mais voltar, nunca mais na tua vida? Porque as comunidades são pequenas em termos de terra. Se eu quero ir embora, lá do meu quilombo, lá para São Luís, eu vou vender ali. E se eu não me der bem? Como é que eu vou fazer para voltar? Existe essa questão social, não é só a questão comercial ou imobiliária, né? Exatamente. Então eu tenho que pensar, primeiro, o que eu quero da minha vida para mim poder negociar a minha casa. Porque aí, uma vez eu vendendo, eu posso correr o risco de nunca mais voltar para dentro daquele quilombo, porque os quilombos, as áreas são pequenas. E aí tem essa questão também que a gente pensa, da pessoa também querer fazer a especulação. Eu tenho esse pedaço, eu vendo, eu volto aqui e vendo, porque isso já aconteceu muito aqui. Das pessoas ter essa ideia de ter grandes lotes para vender. Aí ele vende esse aqui e sai loteando. Lá em Salvador, a gente teve uma experiência, assim, não é uma experiência pessoal, mas eu tomei conhecimento e pessoas próximas a mim vivenciaram isso aí, com condomínio Minha Casa Minha Vida. A pessoa entrava, recebia. A mulher pegava em outro local, não tinha casamento, união estável nem nada, conviviam, não eram casados oficialmente, nem tinham união estável. Então não tinha como cruzar os dados, saber que aquilo ali é um casal. Aí um pega um apartamento aqui, outro pega no outro, e aí daqui a pouco começa a viver de aluguel de apartamento. É o que aconteceu. Você vê, né? Que situação, né? Terrível. Iniciou agora, este mês de novembro,
o INCRA vai fazer o recadastramento, o cadastro de todos nós de dentro do território. E eu acompanhei uma situação dessa. E aí, só que assim, como nós temos o nosso povo na zona rural, Que se conhece. nós temos os nossos coordenadores que se conhecem, nós conhecemos todo mundo de cada comunidade dessa, a gente conhece. Quando nós chegamos lá, a pessoa me chamou, eu fui acompanhar nessa comunidade. O que é que o marido fez? O marido queria fazer o cadastro em 3 propriedades. Em 3 comunidades diferentes, morando com a mulher fazia nesse, ele queria fazer nesse e nesse outro aqui, porque a então eu cheguei lá e a comunidade, a mulher me procurou, se podia, eu disse, como que ele vai, você não mora junto? Mora. Como é que você vai dizer para alguém que você mora com determinada pessoa, que você está num local e ele está em outro, e tudo separado? Aí ela ficou patinando. Eu digo, olha, ou vocês fazem junto ou vocês não fazem, porque vai ficar muito difícil. Você já imaginou uma situação dessa? Não existe isso aqui dentro do território, essa questão de que cada uma pessoa da família tem um lote. Que seria uma exploração, né, uma especulação imobiliária interna. Né? Não é um agente externo. Seria internamente. Né? Uma micro. É uma única empresa. Então isso a gente conseguiu lá, eu consegui parar. Sustar isso aí. E eles fizeram o cadastro junto. Mas é preocupante sim, porque o INCRA vai ter que fazer esse cadastro. E para ficar dentro do território, tem que passar pelo cadastramento do INCRA, porque ele pode até vir depois, passou o cadastro, ele pode vir e ficar ali. Mas para nós e para o governo, só é morador quem tem o CCU, que tem que fazer o CCU. Sim. Então isso daí, a gente ter um pouquinho de segurança por conta desse cadastro, que a gente não vai, essa pessoa que vai chegar depois e na intenção de querer fazer um mega, sei lá, um hotelzão aí, ele vai ter um pouco de dificuldade, porque ele não vai ter, porque ele não é um morador. E a própria comunidade tem que ter isso na cabeça, que ele não pode estar cedendo as suas áreas, porque eles podem ficar sem ter. E a gente tem colocado isso muito bem para eles. Olha de onde começa a sua comunidade e onde termina. Não dá para você atravessar a barreira e entrar na comunidade. Não tem condição, porque as comunidades todas são pequenas e tem suas limitações. E cada comunidade sabe onde começa e termina. Então isso a gente já tem, todo mundo já tem essa consciência. É bom vocês saberem aí o que a senhora Valdirene e o senhor Incerto estão colocando. Então vejam bem que eles estão vigilantes, estão passando isso para as comunidades, para que não aconteça, né, dos burburinhos que a gente está lá, não, vai haver e tal. Aí vocês estão vendo que não é fácil. Não é fácil, não é simples, mas está tendo uma gestão sobre isso e vocês estão atentos. E nossos coordenadores de polo, cada entrada dessas, eles imediatamente avisam a coordenação geral da associação. Hoje nós ainda não estamos com o título, mas essa gestão já está se dando, já desde 2007, que nós começamos a trabalhar isso. A gente já começou levar essa forma de moradia dentro do território, desse jeito, e eles sabem disso. E agora mesmo, com a vinda do título que vai vir, se Deus quiser, vamos receber, vai ser agora em janeiro, esse título parcial, e já está tudo muito bem, como eu diria, desenhado, já tudo explicado, já tudo trabalhado, com a formação dos polos, e cada polo tem seus 4 coordenadores, e esse polo em torno tem seu número de comunidade. Então é um trabalho que não vai ser fácil as pessoas chegar de fora e entrar. Sim. Só vai conseguir entrar com o apoio da própria comunidade. Isso. E também lembrando que, no caso, por exemplo, dentro da comunidade, as pessoas se conhecem, casam, têm filhos. Estes podem se estabelecer, né, criar suas próprias casas, construir dentro da comunidade. Isso está dentro para não ficar dizendo, se ele tiver filho não vai poder ficar, Não, isso está... E esse é um dos motivos muito grandes de luta nossa contra o centro de lançamento. Aí a gente vai voltar um minutinho lá atrás,
Porque quando foi criada as agrovilas, que foi tirada as 32 comunidades para fazer a implantação do centro de lançamento, uma das coisas cruéis que eles fizeram foi que eles cadastraram pai e mãe e não cadastraram os filhos. E aí o que ocorre? Os filhos cresceram, casaram, já tem filho, já tem neto e não tem onde fazer as casas. E aí eu volto só a relembrar também que com a vinda em 2021 do Bolsonaro, que ele deu o título individual, que criou o problema, e o problema está criado. Que o próprio INCRA teve que separar nesse primeiro momento as agrovilas, elas estão separadas de dentro do território. Isso é uma discussão que vem depois. Depois nós vamos fazer essa discussão. Vai ser feita essa titulação agora parcial, desses que já tem pronto. Eles estão trabalhando na região norte e o INCRA tem a responsabilidade, o governo tem a responsabilidade de resolver o problema que foi criado pelo próprio Estado com as agrovilas. E a gente defende que as agrovilas tenham os mesmos direitos, e se eles deram o título coletivo, se eles deram o título individual mediante uma determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que era para eles fazerem a titulação coletiva e eles fizeram individual, que eles paguem esses títulos individuais para essas famílias, porque não é justo eles perderem também o Vocês direito podem deles. procurar no blog Brasil in Space. A gente tem uma matéria falando sobre isso e tem vídeos nossos, né, falando sobre essa questão desses títulos que foram dados, né. Foi um dos grandes questionamentos que nós fizemos sobre essa ação aí que a gente classificou na época lá como bastante irresponsável. Eu queria colocar o seguinte. Não, eu queria colocar o seguinte. Na questão do mapa, esse mapa que está aí meio verde, né? Sim. Verde, Tem meio algumas amarelado. coisas. Mas o Davi Pereira, que é antropólogo daqui de Alcântara, da comunidade de Itamatatiba, O senhor pode me mandar pelo WhatsApp? aí a gente já está trabalhando um outro mapa que está pronto, que é o Espolo. Sim. Nesse novo mapa aqui, né, do que a gente vai passar para vocês, ele é assim, cada polo é por cor. Deixa eu mostrar aqui Tá. pro pessoal. Esse mapa Aqui no celular tá aqui uma imagem menorzinha. O Rui, não precisa. Dá pra ver aí, Vai Rodrigo? colocar o mapa. Vou botar na edição. tá. A gente Não, mas coloca você na tá edição. conseguindo pegar aqui não, né? A gente bota na edição. Isso. Colocar esse mapa, porque aqui nesse mapa Já ele tem essa divisão de polos. O polo. Tá. E essa parte bem aqui, né, no mapa, que é essa aqui, é a parte que é do CLA. Sim. Tem né? Esse que tá meio cinza aí, né? E aí cada polo já está dividido por cor. Pronto. Então, que é exatamente a preocupação que a O gente vermelho fala. aqui é a sede, né? As agrovilas, a sede está bem aqui, né? Lá embaixo, tá. Então o quê? Que é o gerenciamento do território. Nesses polos. Perfeito. Mas bem, Dudu, acho que a gente já abordou bastante aqui. Já. Muita informação, né? Muita. Informação vindo direta daqueles que estão atuando nisso daí. Daqueles que foram prejudicados. E né, que agora no passado, estão recuperando estão isso daí. Finalmente, né? E assim, a gente tem que encerrar, a gente já falou aqui nos intervalos aqui teve que trocar de câmeras aqui, de câmera de bateria e tal, para poder dar continuidade na gravação, mas o assunto não termina aqui. Não termina. Os contatos que a gente estabeleceu, que a gente tem aqui com o senhor, com a dona Rodinei, a gente vai manter e vamos dar um tempo um pouquinho, né? Tá bem. A próxima visita, um próximo momento, a gente vê o futuro, de repente, depois que foi entregue esse título, né, que então vocês tanto esperam. Quem sabe A gente- vocês, num próximo contato, né, vocês se apaixonem pelo programa espacial brasileiro, como nós somos apaixonados. Não, Vamos- que a gente quer manter um acordo aqui. Pois não. Posso ir de acordo? Que esse canal de divulgação seja também popularizado para nós.
Já é. Seja popularizado para nós e outras pessoas. Quem sabe o próximo, a gente ir lá na comunidade. Vamos sim. sim. No dia 21, Aliás, que a gente tentou vir, era para ir lá na comunidade. Lá no Quilombo, lá no Barreiro, lá no Não tenho dúvida que a gente faz Rizal, São Cangaua, É porque Samba de Corte. só não vamos dessa vez porque não vai dar tempo, né, Luiz? Da outra vez a gente ficou prejudicado por causa da balsa, Mas que a gente iria, nós Na íamos fazer próxima essa. vez a gente marcava lá. Ou então a gente pode agendar, se ele tiver tempo, né? De ele ir fazer uma reportagem com Tá bem, vocês. tudo bem. Mas aí a gente conversa mais pra Mas a frente. gente conversa mais à frente. Bem, Duda, conversamos bastante, foi muito proveitosa a conversa. A gente já sabia que ia ser, né? Isso. E aí eu queria passar a palavra para os nossos dois convidados para eles darem a mensagem final deles para os nossos espectadores aí do Brasil Space e nossos operadores. Olha, é assim, esse momento aqui ele é muito gratificante, como eu falei desde o começo. A gente está muito empolgado com essa nossa titulação, com esse novo momento. Tanta luta. Depois de 40 anos de luta, a gente saber que esse problema vai acabar. A gente, como vamos usar essa palavra? Está mais próximo de acabar do que antes. Isso, mais próximo, isso. E a gente, nós queremos acreditar sim que vai acabar. Porque com tudo que nós fizemos, acordo, decreto assinado, portaria assinada, então o que tem que ser executado para acabar. Então a gente tem essa esperança, a nossa esperança é essa. Que vai acontecer. E aí vinham as políticas públicas para que o município, para que o território viva bem, os quilombolas vivam bem, que nós possamos viver bem. É isso que a gente quer tanto que aconteça dentro do território. Mas também quero dizer que a gente quer ver se os foguetes subir. A gente quer ver essa coisa acontecer. Nós não queremos aquele negócio ali sendo um elefante branco. A gente quer ver acontecer. E a sociedade brasileira também. Exatamente, todo mundo quer ver isso acontecer. Afinal de contas, são dinheiro público, é dinheiro nosso. Então a gente quer ver a coisa acontecer. E abre portas para muito emprego, muita renda. Para todos. Para todo mundo. Que é muita gente que vai ganhar com isso. Mas que não fica também só fumaça para nós. Não levantar. Que o Estado brasileiro, a Força Aérea, o Ministério da Defesa também, no ato, lembre que tem aqui um município que precisa ser melhorado, precisa crescer. Precisa de balsa nova. Precisa de balsas novas. Precisa de estrada melhor. Exatamente, é isso. Um bom hospital que não se tem. Então é isso que a gente quer. A gente não quer ver só que fique a fumaça aqui. E também nós queremos assistir de perto também esse negócio acontecer. Que tudo a gente possa viver bem aqui dentro. Tudo. Que a gente possa viver em harmonia. Usufruindo do que tem dentro do território. Que tenha dentro do município. É isso que a gente quer para o Alcântara. E a gente do Brasil Space quer que as autoridades, né, ouçam esse depoimento. Não, acho que o Valdirene falou das comunidades, mas eu queria falar da sede de Alcântara, né? Que também precisa ser vista a sede, que também é do município de Alcântara, que também tem quilombola. Sim. Dentro da sede também, a sede de Alcântara também é quilombola. E enquanto fala da balsa, nós não temos um cais. Eu acho que tem que trabalhar para ter um cais no município de Alcântara, aqui no Porto de Jacaré. E essa travessia, Duda, daqui da sede para São Luís, que ela é perto, né? É muito difícil. É muito difícil. Barcos antigos, enquanto fala do ferry, que é o barco também. O barco eu ainda não tive a experiência. Mas essa viagem no barco. Toda vez chegava lá, mas estava vazio, não conseguia. Eu acho que o Estado brasileiro, o Estado do Maranhão, acho que precisa ter uma lancha boa. Eu queria dizer o seguinte, para a sede, que o IFAM, que tem bons arquitetos, bons engenheiros, que faça a planta desse cais
Porque E apresenta, porque tudo é embargado, para o mas ele município, não faz nada. propõe para o município, ó, tá aqui a planta do cais, não tem dinheiro, então bora o governo federal, onde é que está o dinheiro? Por cais de Alcântara. Tá aqui a planta, na Por mão, tá tudo que que não pronto. tem uma lancha boa para que a gente atravesse daqui para São Luís? Cheguei em Alcântara, todo mundo aí nesse barquinho aí, tá? Há 100 anos atrás era num barquinho de madeira. Mas barco de madeira é bom. Tá Mas, viajando. Aniceto, Cara, uma lancha boa para que a gente. Que tem opções, né? Tem opção. Tem um barquinho mais tradicional, mas também tem um transporte mais Mas se rápido. tem Até com uma- a emergência, né? Mas se tem onde ancorar, porque não adianta eu ter bonitos barcos se eu não tenho. Se não tem nada do outro lado, qual é a alternativa Nem que daqui tem? e nem da parte Sabe? de São Luís. Eu acho que melhorar. Não é, a gente é quilombola, a gente está aqui, bate um pouco no pilão, mas tem hora que a gente quer viajar, o quilombola precisa também. Sabe? Obrigado. Eu conto com a contribuição de cada um que está ouvindo aí. Com certeza vai alcançar muitas pessoas. Também. E nós estamos aqui muito felizes de ter eu conversado espero. com vocês. Quem está falando é o cidadão Duda Falcão, Eduardo Alberto Veloso Falcão. E eu espero que esse depoimento chegue a quem tem que chegar, aos que se dizem ser autoridade. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado a vocês. Dona Valdir, um prazer enorme, viu? Tá Um bem. prazer enorme, foi muito boa, né? Melhor até do que a gente imaginava, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Não se esqueçam nunca, Brasília Space é o espaço que inspira, informação que conecta. Missão Space War não é só o lançamento do foguete. Não adianta ter tecnologia sem ter sociedade e não adianta ter tecnologia que não seja para a sociedade. Valeu, pessoal. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasília Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!